Obrigado, querido. Graça e paz, queridos irmãos. Um privilégio meu o convite do pastor, do seu conselho, para estar nessa noite compartilhando a palavra com os irmãos. Trago lá da Igreja Presbiteriana de Boa Viagem um abraço fraterno, na oração que o Senhor possa abençoá-los a cada dia e que o Senhor mesmo cumpra os seus propósitos para essa comunidade. Olha, eu tive aqui pessoalmente há muito tempo atrás, na época do reverendo Heraldo. Não sei quantos estavam aqui naquela época. Tem uns 6 ou 7. Estão firmes e fortes aqui, graças a Deus. Eu estou aqui também, viu? Firme e forte. Queridos, abra por favor comigo o texto do Evangelho de João, capítulo 4. Esse capítulo é um capítulo que registra um encontro do Senhor Jesus, bem conhecido esse texto, o encontro do Senhor Jesus com uma mulher da cidade de Zecá, uma cidade samaritana. O nome dela não é registrado aqui, ela é conhecida como mulher samaritana, no nosso meio, né, dos eleitos que estudam a palavra. Mas o encontro do Senhor Jesus com ela foi um encontro transformador, como todos conhecemos. E para mim, eu gosto de estudar e perceber a transformação operada pelo Senhor em cada encontro. Como Ele se revela, como Ele se apresenta, e como apesar dele ser quem é, e cantamos isso, um Deus poderoso, o Deus que... O Senhor Jesus que revela a própria imagem do Deus invisível. Ele é aquele criador de tudo que há. O próprio João, no capítulo 1, vai dizer que todas as coisas existem e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Ele é o Deus criador. E o Senhor Jesus, na sua glória, resolve se encarnar, se tornar um de nós e vir Ele mesmo apresentar o testemunho do Senhor e da missão do Pai. E é sobre isso que eu gostaria de estudar com os irmãos. Esse texto do capítulo 4 nos traz 2 encontros super importantes para a nossa caminhada enquanto crentes, para a nossa compreensão do objetivo do Senhor ter vindo a esse mundo e ter nos incluído no seu corpo. Aqui o Senhor Jesus está atravessando a região de Samaria, que não era comum um judeu conservador fazer. Normalmente, um judeu mais conservador pegava uma estrada do lado de lá do Rio Jordão, na região da Transjordânia, conhecida como o caminho de Damasco. Você vai lembrar que o apóstolo Paulo, quando saiu para perseguir a igreja, ele pega exatamente esse caminho, porque ele, como um judeu conservador, não cruzaria a região de Samaria em hipótese nenhuma, mas Jesus resolveu com seus discípulos, e eu quero firmar a palavra discípulos, porque não o acompanhavam apenas os apóstolos, mas outros homens e mulheres que o seguiam, ouvindo a sua palavra, aprendendo com seus ensinamentos, por identificá-lo como Messias de Deus, como aquele que havia sido prometido pelo Pai desde a antiguidade, desde a época do Antigo Testamento, dos seus pais Abraão, Isaque e Jacó. Essa viagem havia sido designada no tempo e no coração do Senhor para passar por aquela cidade, a cidade de Zecá, exatamente naquele dia, exatamente naquela hora. E o encontro com aquela mulher samaritana fazia parte desse calendário do Senhor, quando Ele queria tratar com seus discípulos e tratar com aquela cidade e muito pessoalmente com aquela mulher. E o que eu gostaria que a gente percebesse dentro do estudo desse capítulo, e eu vou tentar percorrê-lo o mais objetivamente possível, é um texto longo, riquíssimo, e que eu passaria com vocês aqui a noite inteira tratando só sobre ele. Os diáconos que me levaram aqui para reestacionar o carro, falou, pastor, pode chover, e aqui a gente chover muito, a gente fica ilhado.
Então, o senhor coloca aqui perto dessa outra saída do carro, porque tem uma madeira que pode ser colocada para o senhor entrar no seu carro. Aí eu me assustei. Aí quando eu vi os irmãos cantando assim ao Senhor, o Messias, eu falei, Senhor, manda chuva, para inundar isso tudo, e eu ter a noite toda com os irmãos que não podem sair para estudar esse texto. Amém? Eita, o amém foi fraco, mas tudo bem, eu compreendo. Irmãos, eu vou ler a princípio os primeiros 26 versículos, que tratam do encontro de Jesus com essa mulher. E eu quero dividir em 2 diálogos, ambos muito importantes para a nossa compreensão, como eu falei, do propósito do Senhor no seu ministério aqui na terra e para o propósito do Senhor para nós, como seus discípulos. O primeiro encontro eu estou chamando de encontro pessoal, individual e salvífico, enquanto que o segundo encontro é um diálogo comunitário com seus discípulos, o primeiro individual com a mulher samaritana, o segundo comunitário, missional, não só salvífico, mas missional com os seus discípulos. Eu quero percorrer isso com os irmãos, como eu falei, da forma mais objetiva possível. Então, me acompanhe na leitura que eu farei dos versículos de 1 a 26. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, ele deixou a Judéia. Então, ele sai de Jerusalém aqui e vai descer para Galiléia e passa por Samaria. Então, veja, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para Galiléia, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Zicá, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta, que é meio-dia do nosso relógio, nosso cronos. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana, como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? E o texto vai explicar, porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe a mulher, então, Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo, onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior que o nosso pai Jacó, que nos deu do poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus, quem bebe dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus, vai, chama o teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher, não tenho marido. Replicou-lhe Jesus, bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e o que agora tens não é teu marido, isso disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Os nossos pais adoravam nesse monte, vós, entretanto, dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, pode crer-me, que a hora vem, quando nem nesse monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai, vós adorais o que não conheceis.
nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para os seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, eu sei que há de vir o Messias, chamado Cristo, e quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus, eu o sou, eu que falo contigo. Nesse ponto, chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse, que perguntas? Ou, por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens, vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será esse, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram a ter com ele. Que encontro extraordinário! Esse encontro com essa mulher simples daquela cidade. Era uma cidade considerada de média importância dentro de Samaria, que era rejeitado pelos judeus. Aquela mulher se destacou, ou, aliás, foi destacada pelo Senhor, quando ele resolveu ficar naquele poço e manda os seus discípulos entrarem na cidade para comprarem comida, para ele ficar sozinho. Era comum Jesus fazer isso. Jesus, se você estuda os caminhos do Senhor no seu ministério, vai perceber que muitas vezes ele se retira para ter um tempo com o Pai, em oração, em um tempo de descanso. Eles vinham andando desde Jerusalém, chegaram no meio do caminho, ali em Samaria. O texto vai dizer que ele estava cansado e sentou ali perto daquela fonte. Já era meio-dia, hora sexta. Então, porque a hora do dia começa às 6 horas da manhã. São 4 vigílias do dia e 4 vigílias da noite, de 3 horas cada uma. Então, 6 horas é a final da segunda vigília, que dá exatamente 12 horas. E aí ele senta cansado, mostrando claramente que Jesus não era só Deus, mas ele se encarnou, e ele tinha, como qualquer ser humano perfeito que ele era, cansaço, fome, sede. E quando aquela mulher chega naquele lugar, eu gosto de imaginar sempre a cena. Um sol causticante, naquela região de Samaria, meio-dia, sol a pino, e ele sentado em uma sombra perto do poço de Jacó, nada para pegar água, e chega aquela mulher. E eu imagino que ela chega olhando de lado para um homem estranho, com todo o aspecto de ser judeu, porque ela rapidamente o identifica como tal, e ele lhe pede de beber. A partir daí, características dessa mulher saltam aos meus olhos. Eu quero ser bem rápido aqui. Mas essas características saltam aos meus olhos, porque ela tem características muito parecidas com a nossa, de ser humano, que herdamos toda aquela herança dada pelos nossos pais, Adão e Eva, que nos fazem limitados, pecadores, indignos de receber a presença do Senhor, de estarmos na presença do Senhor. Parece que esse texto faz vir à tona esse tipo de característica e a gente pode muito bem se identificar com elas. Então, vejamos. Algumas que me chamam a atenção a respeito dessa mulher. Dê uma olhada comigo, está o texto aberto aí em João 4, não feche não. Versículo 9, ela era uma mulher preconceituosa. Como é, disse ela para Jesus, como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Aí João vai explicar, porque eles não se davam. Ou seja, quando um homem judeu pede um favor a ela, ela falou, agora vocês vão falar comigo, não está aqui no texto não, estou só interpretando. Agora, tu judeu que me considera impura por ser samaritana, está querendo falar comigo? Porque está precisando de água? Agora tu fala. O preconceito
era marcante não só para os judeus, mas também para os samaritanos. Eles não se davam. E aquela mulher arrastava esse preconceito com ela. Essa é uma tendência do ser humano caído. Ele fazer acepção de pessoas e de locais. Enfim, a gente arrasta preconceitos, dada a nossa formação familiar, cultural. E a gente precisa ter muito cuidado quando nós somos do reino do Senhor, quando nós somos chamados a sermos cidadãos desse reino. Essas características têm que serem quebradas na nossa caminhada. E uma delas é o preconceito. Cuidado com ele. Cristão não pode ter preconceito. Segunda característica que me chama a atenção, está aqui no versículo 15 agora. Vamos dar um salto. E ele chega para ela e se identifica. Ou então, melhor dizendo, ele oferece algo que ela não possuía. E ela fala, como é que tu, sendo judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Ah, se tu soubesse. Quem é que está te pedindo, dá-me de beber? Tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Aí no versículo 15, ela vai dizer, Senhor, me dê dessa água, para que eu não tenha mais sede, e nem precise vir aqui buscá-la. Veja, aqui era uma ocupação cotidiana de uma mulher samaritana. Não tinha água encanada. O poço de Jacó estava ali na entrada, e era comum as mulheres saírem para até a borda daquele poço e tirar água para suprimento da sua casa. Só que essa era uma atividade comumente feita no começo daquele dia. Normalmente as mulheres, assim que o sol raiava, por conta da temperatura, saíam da cidade para ir naquele poço para pegar água e suprir em sua casa. Mas aquela mulher saiu meio-dia. E aí me joga uma outra característica clara aí nesse texto, que ela vai para esse lugar e ela buscava isolamento, e isso vai ser justificado já, porque ela não queria encontrar com mulher nenhuma daquela cidade. Ela era uma mulher que estava insatisfeita com a sua própria vida, insatisfeita com o seu trabalho doméstico. Ela não queria mais ter que todo dia ir buscar aquela água. Era uma mulher que não queria contato. Se qualquer psicólogo fosse atender, ela falava, está buscando isolamento, deve estar com depressão. E talvez sim, pelo sofrimento que aquela mulher passava na sua lida, e conhecemos bem ela. E então ela pede, Senhor, me dá dessa água. E ele faz só um pedido para ela, ok, vou dar, mas chama teu marido e vem cá. Aí ela dá um passo para trás e diz, eu não tenho marido. Aí o Senhor rapidamente responde, isso disseste com verdade, não tenho marido, porque você já teve 5, e o que agora tens, nem teu marido é. Se fosse em linguagem bem atual, falava, com esse 6º, você está ficando, você não tem um companheiro, você já viveu com 5, e agora está ficando com o 6º, que nem teu marido é. Aí você pode entender, porque em vez de buscar água naquele poço, como faziam as mulheres no início do dia, sem que o sol estivesse forte, ela escolhesse exatamente a pior hora do dia, meio-dia, com o sol a pino para ir buscar. Ela não queria se encontrar com ninguém. Que imagino eu que a fama dela na cidade de Zicá não era muito boa. Não era uma pessoa que queria, nem podia, nem conseguia se relacionar com outras, porque nenhuma mulher queria ela perto delas. E aquelas mulheres da cidade nem queriam que ela também se relacionasse com o próprio marido, porque essa era a fama dela. E veja, não somos diferentes de uma mulher como essa. Nós somos pecadores e confessamos nossos pecados há pouco, reconhecendo isso. O que nos difere dessa mulher é somente a graça do Senhor que estava sendo oferecida para ela.
E aí, nesse ponto, ela fala, Senhor, eu vejo que tu és profeta. E aí vem uma outra característica dela. Pasmem, era uma mulher religiosa. Ela conhecia muito bem a doutrina que foi ensinada pelos seus pais. Ela conhecia bem a expectativa messiânica, porque os samaritanos, da mesma forma que os judeus, esperavam a promessa de Deus e o Messias, porque os samaritanos faziam parte daquela tribo do norte, na divisão de Israel, que se envolveu com pagãos e se misturaram na sua religião e na sua ética. Por isso que os judeus, ali do sul, cuja capital era Jerusalém, os consideravam impuros, mas a teologia era a mesma, a de esperar o Messias prometido para os resgatar daquela situação, e ela cria que o Messias viria. Pode uma pessoa ser religiosa e arrastar no seu dia a dia características como essa? Está aqui, a mulher samaritana prova isso. Por isso que nós precisamos bem identificar que água é essa que o Senhor estava a oferecer, porque ela faz a diferença. Não é a nossa teologia, não é o fato de virmos domingo continuamente a esse lugar, é que relacionamento nós temos com Ele, o que oferece água viva. Aqui está a diferença. E ela disse, eu vejo que tu és profeta, e coloca a sua teologia, o que aprendeu. Nós dizemos que é aqui que o Senhor deve se adorar, e vocês em Jerusalém. Aí o Senhor fala, vai chegar o dia, e agora já chegou, que nem aqui, nem em Jerusalém, adorareis o Pai, mas aquele que o busca em espírito e em verdade, é a esses que o Senhor recebe como seus adoradores. E ela falou, ok, mas quando o Messias vier, Ele nos anunciará tudo isso. Versículo 26, é a chave da transformação dessa mulher. Eu o sou, disse Jesus. Eu que falo contigo. Diálogo acabou. Eu, quando cito esse versículo, eu me arrepio, eu confesso. Eu sou muito emocional. É comum em minhas mensagens eu chorar, porque eu sou chorão. Sou quase parente de Jeremias, com as lamentações dele. A verdade é que esse momento é marcante. Aquela mulher emudeceu, caiu a ficha, seus olhos foram abertos, porque ela agora conseguia entender que tipo de água era aquela que o Senhor estava oferecendo. Aquela mulher foi sim transformada, e as evidências da sua salvação, as evidências da sua transformação, ficam bem colocadas nesse texto, e eu só quero identificá-las, para que o irmão perceba que aquele que foi transformado precisa experimentar na sua vida esse tipo de prática, esse tipo de caminhada. Essas evidências precisam estar na vida de um eleito, daquele que experimentou a convicção plena de que Jesus era um Messias de Deus prometido desde o Antigo Testamento, e que ele agora se apresentava não somente para aquela mulher de Samaria, mas para nós hoje. As evidências da transformação dessa mulher estão patentes aos meus olhos. Quais são? Vou listar 3, com um perfeito presbiteriano, tá? Primeira evidência, as suas prioridades mudaram. Quando eu leio o versículo 28, me parece que há um detalhe simples, mas que para mim faz toda a diferença. Veja, não há detalhe na Bíblia que deva ser desconsiderado. Então, quando fazemos teologia, nós estudamos exegese bíblica, entendendo que cada palavra inspirada por Deus, ela é importante para a interpretação da vontade dEle, exposta nos escritos sagrados. Então, quando aparece uma frase, a gente não pode desprezar. E o versículo que eu cito aqui, 28, vai dizer, quanto a mulher deixa o seu cântaro e entra na cidade, ela deixa o seu cântaro. Que é isso, pastor? É só deixar o cântaro. Não, é muito mais do que isso.
a prioridade daquele dia, daquele momento, era buscar água para a sua necessidade, talvez para a sua sobrevivência. Era a sua ocupação, que ela não poderia deixar para um outro dia, porque a casa dela estava precisando. Mas sua prioridade muda. E essa é uma boa avaliação a fazermos. Porque, veja, a nossa vida como crente precisa ter uma prioridade bem colocada. Mesmo que é importante o trabalho, foi orado pelo presbítero para que o Senhor abençoe, abra portas de emprego a quem não tem, que aqueles que estão empreendendo tenham as portas abertas pelo Senhor, para que venham clientes até ele. Isso é oração válida e precisa ser feita. O trabalho como valor está aqui nas Escrituras, é bíblico e temos que fazer, mas não é a nossa prioridade. Há coisas além, superiores a tudo que planejamos, porque alguns trabalham pela necessidade e alguns trabalham pela vaidade. Quantas vezes sentei com o marido que trabalhava demais e estava tendo problema no relacionamento, e a esposa veio me procurar dizendo, eu não sei onde meu marido está, nesse sentido de que eu só o vejo à noite, eu mal tenho matrimônio com ele, porque a vida dele é trabalho, eu puxo ele e boto sentado, e falo, eu estou trabalhando por conta de minha esposa e meus filhos. Eu falo, mentira, você está trabalhando pelos seus sonhos, pelas suas conquistas, e a gente precisa ter muito cuidado com isso. Quando levantamos, a gente precisa saber qual a minha prioridade. Se por um acaso o meu trabalho afeta prioridades de Deus, eu preciso estar mais sensível à orientação do Senhor pelo que eu devo fazer. Veja, só esse tema é um tema para horas a gente conversar aqui. Mas a verdade é que a prioridade dela muda. A sua necessidade não era mais de água, aquela água que pegava no poço. Sua necessidade era outra. E ela deixa o seu cântaro, porque ela sabia que havia algo mais importante a fazer. A questão aqui é, quando nós acordamos a cada dia, saímos para quê na nossa vida? Qual a nossa prioridade? Por que trabalhamos? Por que comemos? Por que nos casamos? A prioridade deve estar bem colocada sobre todas as nossas atividades. E quando o cântaro fica ali no poço, ela está claramente evidenciando algo novo ocorreu no meu interior, que minha necessidade já não é mais dessa água. E qual é então? Aí a partir do versículo 28, lá no final do versículo 28, nós vamos ler o seguinte: quanto a mulher deixa o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens, veja que o aquele está craseado, e está se referindo a quem? Porque alguém poderia pensar que tem a ver com as pessoas da cidade, porque ela também fala às pessoas da cidade, mas o texto coloca mais um detalhe, ela vai falar àqueles homens. Que homens são esses que João está se referindo? Para mim, aqueles 5 que a usaram, que viveram com ela, que se utilizaram dela enquanto mulher e depois a desprezaram. Ela teve que ir às ocultas, achar um 6º relacionamento, por conta de suas necessidades. Aí eu estou aqui só imaginando o quanto essa mulher arrasta dores e sofrimento durante toda a sua vida até aquele ponto. Mas aquele ponto foi um vértice. Ela encontra com o Messias, suas prioridades são mudadas, seu coração é mudado, sua vida é transformada. E ela entra na cidade e vai procurar exatamente aqueles homens, para dizer que o Messias estava no poço de Jacó. Que tipo de sentimento foi gerado no momento em que ela creu no Messias, que ela o conheceu olho a olho? Que tipo de sentimento impulsionou aquela mulher para ir encontrar com aqueles 5 homens e avisar que o Messias, o doador da vida eterna, estava naquele poço, a não ser o sentimento de perdão?
Concordam? Cristo muda o seu interior e o perdão passa a ser uma experiência do seu coração, da sua alma. Eu não posso entender um crente que não consegue perdoar. Isso aqui é luta, mas toda a ferramenta para o perdão ao seu marido, à sua esposa, aos seus filhos, aos seus irmãos na igreja ou de família, as ferramentas para esse perdão está exatamente na restauração que o Senhor operou em nossa vida. E aí está uma característica que um cristão não pode abrir mão. Ele não tem direito de não perdoar. Não tem esse direito. O eleito de Deus não pode se afirmar eleito e dizer, eu vou dar um testemunho cristão quando arrasta ira, rancor, quando não gera perdão para outra pessoa, às vezes por pura obediência. Não há. Essa mulher evidencia que foi transformada e identificou Jesus como seu Salvador no momento em que, quando ela entra na cidade para oferecer a maior notícia do mundo, que o Messias prometido por Deus estava no poço de Jacó, oferecendo água viva, ela vai, por conta do perdão, procurar exatamente aqueles homens. Para mim é evidência clara, que o Senhor nos conceda, nesse mundo de tantas dores, lutas e batalhas, decepções e frustrações, um coração de perdão, que seja gerado pelo Espírito Santo. É só a gente permitir e decidir que vai trilhar esse caminho, e Ele vai operar. Terceira evidência, o testemunho dela acerca do Messias é marcante. Ela tem um testemunho tão marcante, tão impactante, talvez porque ela era quem ela era naquela cidade, mas quando ela entra pela cidade, depois de falar para aqueles 6 homens, ela vai pelas ruas da cidade, estou só aqui imaginando, gritando para o povo que o Messias estava no poço de Jacó, ali na porta de Sicar. E o texto vai nos dizer, do versículo 28, lá no final, quando a mulher deixa o seu cântaro, vai à cidade, diz àqueles homens, vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Essa era a mensagem dela. Não será esse, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ela. É interessante porque nós não lemos o texto à frente, mas deixa eu ler 39 em diante. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, muitos samaritanos creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara, ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediram-lhe que permanecessem com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram, por causa da palavra do Senhor, por causa da sua palavra. E diziam à mulher, já agora não é pelo que dissestes que nós cremos, porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Que testemunho dessa mulher em um dia. Ela entra pela cidade anunciando o Messias e ela impacta toda uma cidade que é atraída para o Senhor Jesus. Eles simplesmente deixam tudo e vão para o poço de Jacó e ouvem a Jesus. E quando ouvem a Jesus, estão voltando, a mulher, depois de percorrer a cidade toda, estou imaginando a circunvizinhança toda, ela corre de novo para o poço para encontrar com o Senhor. E aí aqueles samaritanos que ouviram o ensino de Jesus já estão voltando para Sicar, encontram com ela. E ela, vocês estão vindo aonde? Estou aqui imaginando, do poço de Jacó. Nós ouvimos Jesus, é Ele mesmo, já não é pelo que disseste que nós cremos, mas nós experimentamos da água viva. Isso é evidência. O crente não pode vir todo domingo, ficar aqui sentado, adorando ao Senhor, falando que Ele é o Messias, que é a verdade, que é o refúgio, é Ele quem concede vitória, e a gente sai daqui para ficar mudo a semana toda.
somos colocados em nossa geração como testemunha do Salvador. E a evidência da nossa salvação precisa nos empurrar para isso. E é por isso que os irmãos estão onde estão, estudando onde estudam, trabalhando onde estudam, vivendo naquela vizinhança, porque vocês são testemunha. Não há outra prioridade, não há outro tipo de ocupação mais importante para o Filho de Deus do que essa. A mulher foi transformada e as evidências estão claras. Aí eu deixo eu ir para outra parte do sermão. Rapaz, aquele relógio está tão pequeno, depois dos 60 a gente não consegue olhar direito. Eu não estou nem vendo que horas são, então fiquem, me desculpem, tá bom? Vou para a segunda parte, que para mim é uma parte marcante. Porque veja, os discípulos tinham ido à cidade, e quando eles voltam, o Senhor Jesus ainda está terminando a conversa com a mulher, se identifica como Salvador, e ela impactada deixa o cântaro, e pensa, eu não tenho outra coisa a fazer, a não ser entrar na minha cidade para dizer que ali está o Messias. E quando ela sai da presença do Senhor, é exatamente a hora que os discípulos estão chegando, trazendo a comida, porque está todo mundo com fome, inclusive Jesus. E eles então se colocam ali perto do poço de Jacó. Mas quando eu vejo esse diálogo de Jesus com os seus discípulos, eu percebo que a importância daquele dia não estava somente na mulher samaritana, mesmo que ela foi naquele diálogo e a transformação dela, base para tudo que iria ocorrer, a salvação, estou aqui imaginando de boa parte da cidade, da cidade de Samaria. Mas agora os discípulos estão chegando para um encontro. Quando eu leio o versículo 4, que fala, era necessário passar por Samaria, veja, eu prego há anos, e eu não sei quantas vezes preguei nesse texto da mulher samaritana. Eu estou aqui entrando no meu 41º ano, aliás, estou no meio dele, no meu 41º ano de ministério. Eu prego há praticamente 41 anos como pastor, fora o tempo de seminarista. E eu sempre, quando cito a mulher samaritana, eu utilizo o versículo 4, quando diz, era necessário Jesus passar por Samaria, falando desse encontro marcado, e sempre falei, era necessário por conta da mulher samaritana. E era sim. É possível que essa seria a base desse dia importante. Mas também, queridos, era necessário passar por Samaria para ele sentar com os seus discípulos, como estamos aqui, sentados, reunidos. Era a segunda reunião importante que Jesus tinha naquele poço. Não era só com a mulher samaritana, e nem com os cidadãos daquela cidade, era com seus discípulos. E eles já tinham caminhado cerca de 1 ano e meio com o Senhor. Jesus está praticamente na metade do seu ministério, ou seja, os apóstolos já estão dormindo, acordados e caminhando com o Senhor há quase 2 anos. E aí, agora, essa reunião é necessária por uma coisa, e eu chamo aqui, como eu falei, de uma conversa missional. Aqui tem a ver com missões, que é basicamente a minha área. E eu entendi que esse encontro também estava marcado de Jesus com seus discípulos, assim como hoje aqui nessa noite. Não só com pessoas que precisam ouvir sobre a mulher samaritana, mas com pessoas que precisam entender a obra de Cristo na sua totalidade, não só na minha salvação, mas no motivo de ter feito que ele descesse do céu e viesse aqui para a terra. Então, quando lemos o versículo 4, devemos saber, aquela conversa, que agora seria um diálogo mais comunitário, dele com seus discípulos, pensando no assunto missional, não só soteriológico ou de salvação, agora missional, com seus discípulos, de 31 a 38. Eu quero refletir com os irmãos aqui. Eu vou ler rapidamente com os irmãos. Deixa eu só achar o texto que a página virou.
31. Nesse ínterim, os discípulos lhe rogavam, dizendo, deixa eu ler a partir do... a partir daí, 31. Nesse ínterim, os discípulos lhe rogavam, dizendo, mestre, come. Mas ele disse, uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros, ter-lhe-ia, porventura, alguém lhe trazido o que comer? Disse-lhe Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os vossos olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa, e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E de Sarte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro, pois no caso é verdadeiro o ditado, um é o semeador e o outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes, outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Conversa missional. Se eu sento com uma classe de teologia de missões, eu gastaria horas com eles, olhando só esses versículos. Mas eu quero resumir, e gastar somente umas 3 horas no máximo com vocês. Estou brincando, fiquem tranquilos, mas preste atenção aqui. Jesus agora recebe os discípulos, e eu posso ver algumas características, pelo menos uma que me chama a atenção, só para os irmãos perceberem. Versículo 27 vai dizer que os discípulos chegaram e se admiraram que ele estivesse falando com uma mulher samaritana, mas ninguém teve coragem de perguntar por que ele estava falando com aquela mulher. Ninguém, todo mundo se calou. Mas o preconceito estava no coração deles também, porque parece que eles não admitiam que Jesus estivesse dialogando com uma mulher impura. Ora, parece que eles não entenderam o motivo do Senhor vir a esse mundo. E aí o Senhor vai sentar com eles agora e tentar abrir os seus olhos pelo seu ensino. Eu fico imaginando a cena naquele momento, porque desde o Antigo Testamento se ensinava sobre a missão de Deus. Deixa eu só definir aqui com vocês, quando falo sobre a missão da igreja, e quando os missiólogos falam missão de Deus, o que seria isso? Rapidamente. Deus, na sua eternidade passada, quando só existia Ele, não existia mais absolutamente nada, só Ele. E veja, era o suficiente. Deus se bastava para a sua satisfação. Ele era tudo e se supria no seu relacionamento da triunidade. Mas Ele toma uma decisão de compartilhar sua glória. E quando Ele resolve compartilhar sua glória, Ele faz isso através de um ato criador. Ele cria o universo, antes de criar a terra, antes de nos criar, Ele cria o universo, e cria para quê? Quem pode chutar a resposta? Cria para um propósito, para a glória dele. Os céus cantam os salmistas, os céus proclamam a glória de Deus. Veja, quando falamos sobre missão, a missão de Deus, em resumo, é essa. O Senhor cria todas as coisas, todo o universo, depois cria a terra, cria os animais, as plantas, divide o dia da noite, enfim, até chegar na criação do homem, que Ele criou a sua imagem e semelhança. Era, na criação, o ápice da sua revelação. Ele concede ao homem atributos dele, de razão, de raciocínio, de espiritualidade. Concede ao homem a capacidade de se relacionar com ele. Nem os anjos tiveram a condição de se relacionar nessa base que temos com o Criador, principalmente os eleitos, restaurados, o chamando de Pai. E Paulo vai escrever aos Efésios, lá capítulo 3, dizendo que a multiforme sabedoria de Deus é conhecida pelos anjos e principados através da igreja.
O que o autor, o apóstolo Paulo, está dizendo? Que dentre a criação caída, ele elege uns para si, para restaurar no seu povo a revelação da sua glória. A nossa missão, o motivo de existirmos como igreja, é o cumprimento da missão de Deus. E nós não somos salvos para ir morar no céu, mesmo que vamos morar. Não somos salvos para vir todo domingo aqui à igreja cantar e entregar o dízimo que pertence ao Senhor. Mesmo que isso seja parte da nossa caminhada cristã, mas nós somos igreja com um propósito e por um motivo, a missão de Deus. Um missiólogo e teólogo chamado Chris Wright, ele diz o seguinte, que Deus não tem uma missão que deu à igreja. Ele tem uma igreja, constituiu uma igreja para o cumprimento da sua missão. Entende o que ele está querendo dizer? O que ele está dizendo é que a missão existe antes da igreja, e que a igreja existe por conta da missão, para cumprir a missão. E o Senhor revela a sua glória. Até os anjos conhecem atributos de Deus hoje por conta do relacionamento dele conosco. Na queda dos anjos, alguém leu na palavra que um deles foi perdoado? Sim ou não? Lembram de algum texto falar sobre isso? Pode procurar, não vai achar. Aqueles anjos que se rebelaram foram sentenciados para o inferno, que foi criado exatamente para Lúcifer e seus anjos, seus demônios. E não houve revelação de atributos de Deus que ele revela na relação com os seus eleitos, desde o Antigo Testamento até o Novo, até a minha vida e a sua, que é a sua graça, a sua misericórdia. Mesmo sendo o que somos, ele nos resgatou para si. E os anjos ficam lá de boca aberta, sem entender muita coisa, mas conhecendo melhor a Deus com quem eles conviviam há anos. Mas pela igreja, o Senhor mostra a sua grande sabedoria. Isso é a missão dele. E durante o ministério de Jesus, naqueles quase 2 anos, ele lembra que o ensino do Antigo Testamento tem a ver com isso. Desde a chamada de Abraão, quando ele fala que vai abençoar as nações através de Abraão, todas as nações serão abençoadas se te abençoarem. Se tu uma bênção. Lembra disso? As nações estavam no foco do Senhor. Então, eu poderia, como eu falei, ir longe com isso, com meus argumentos. Eu quero voltar aqui para o texto. E estou aqui imaginando a cena. Ninguém quer argumentar com Jesus sobre ele estar falando com a mulher samaritana. Estou aqui imaginando o coração pecador dos discípulos. Porque eles podem estar pensando o seguinte: se a gente fizer uma pergunta, antes da gente almoçar, vai ter que ter um sermão. E o que eu quero agora é almoçar. Mais de meio-dia, estou morrendo de fome, calor, sede, então eu não vou fazer pergunta nenhuma a Jesus, porque senão é 1 hora de pregação. Deixa eu ficar calado, que eu quero comer. E aí eles sentam e pegam um alimento comprado para Jesus, colocam diante dele. E eles sentam, estou aqui imaginando, colocam no colo assim um alimento comprado em Zicar. E estão ali comendo e insistindo com o Senhor que está parado, sem tocar na comida dele. Lá vou eu chorar, está vendo? Porque para mim está aqui o ponto-chave do que porque eu estou pregando aqui e o irmão está aí ouvindo a palavra do Senhor. O motivo dele. E insistiram, Senhor, come. E ele dá 2 palavras aqui que precisamos avaliar. A primeira está no versículo 32. Ele vai dizer, eu tenho uma comida, mas ele lhes disse, eu tenho uma comida para comer, que vós não conheceis. Como assim? O Senhor Jesus está há quase 2 anos andando com eles. Eles sabem o que Jesus gosta de comer. Eles sabem o tempero de Jesus, a fruta que ele gosta, o tipo de pão, eles sabem. Mas agora o Senhor está ali, quando eles estão todos comendo ali com fome, com gana no prato, eles veem Jesus fazer uma afirmação, eu tenho uma comida a fazer que vós não conheceis.
Nós podemos passar anos caminhando com o Senhor sem identificar aquilo que para Ele é vital, porque comida é vital. Eu imagino que aqueles homens estavam comendo com gana, que estavam querendo saciar suas necessidades. E quando eu falei sobre prioridade, parece que é isso que nos move, mesmo crentes, a levantar todo dia para suprir as nossas necessidades, cumprir os nossos sonhos, fazer aquilo que nós queremos fazer da nossa vida. Aí Jesus vira para eles e fala: eu tenho outra gana, outro desejo, algo que enche o meu interior e que vocês nem conhecem ainda. Eu imagino que um olha para o outro e pensa: como assim? 34, ele vai dizer qual é a comida dele. Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Eu fico pensando, será que a gente não percebe isso? Inclusive em nossa geração, que de fato o que o Senhor quer é que a obra do Pai seja realizada, que a vontade dele seja cumprida, e levantamos a cada dia como crentes em nossa geração, sem abrir a boca para falar sobre o Messias, sem investir tempo e recursos para que a mensagem do Salvador chegue a países que não tiveram ainda a oportunidade de ouvirem a respeito da salvação. A gente permanece na nossa vida tentando cumprir aquilo que planejamos. Tem um pastor que certa vez pregou, eu vou dizer, eu não me lembro o nome do pastor. Eu tenho esse álibi, né? Passei dos 60, a gente sai esquecendo um bocado de coisas, todo mundo tem que aceitar. Mas ele disse algo, não me lembro o nome dele, mas me lembro o que ele disse. Ele disse: o problema do crente está exatamente aqui. Porque o crente, ele vive para ser sucesso em um mundo para o qual ele já deveria ter morrido. Aqui está o nosso problema, que a gente acorda de manhã buscando um sucesso que não nos pertence, um sucesso em um mundo que não diz mais nada, ou não deveria dizer mais nada para a gente, e sim aquilo que o Senhor deseja para nós. É isso que ele está tentando transmitir. Aí logo em seguida, ele faz um convite. Veja, deixa eu usar aqui 3 palavras, e aí eu vou na direção da conclusão. 3 palavras sobre aquilo que o Senhor queria transmitir para os seus discípulos. Primeiro, propósito. Já fiz aqui a minha colocação. É como se Jesus perguntasse: qual é a sua gana? Você acorda cada dia para quê? E Ele está nos incentivando como discípulos dEle, assim como Ele fazia, acordar, levantar e viver, para que a vontade do Pai seja cumprida na minha vida e a obra dEle, na sua missão, seja realizada, porque tem que ser por mim, tem que ser por você. Fomos salvos para isso. O propósito da existência da igreja e da minha e da sua salvação é para cumprirmos a missão do nosso Deus e transmitir, revelar a sua glória. Simplesmente isso. Deixa eu ir para a segunda palavra. Oportunidade. Aí ele vai fazer a próxima afirmação, aí no versículo 35. Levanta os olhos, tira os olhos do prato, tira os olhos da comida, tira os olhos de querer fazer só a sua vontade, de querer satisfazer suas necessidades. Levanta os olhos, tira os olhos do teu prato e olha ao redor, olha os campos que estão branquejando para ser. Veja, Jesus não estava falando, creio eu, sobre plantações dos samaritanos. E é bem possível que naquele momento houvesse um tempo de muita sequidão e não houvesse muito fruto para ser colhido. Mas não era sobre isso que ele estava falando. Ele estava falando sobre a mulher samaritana. Ele estava falando sobre aquela cidade considerada pelos discípulos como impura, não merecedora da graça do Senhor, sem o direito de ouvir que Jesus é o Messias, a água viva que sacia a sede. Eles achavam que os samaritanos não mereciam isso, e eles queriam se calar. Aí o Senhor fala: está aí
o campo branquejando para a ceifa. O que estão faltando são ceifeiros. A questão nossa hoje em dia é de a gente não perceber a necessidade do mundo aí fora, desde a sua vizinhança, sua família, até os confins da terra. Quando eu estou em conferência missionária, e como minha ênfase nos últimos anos está sendo sobre isso, tenho ensinado no seminário Teologia de Missões, no SPN. Esse é o meu foco, porque a minha oração é despertar a igreja para a sua existência, a natureza da sua existência. E aí, quando a gente olha pelo mundo, a gente pode ter uma certeza, há poucos países pelo mundo que fecham as portas para o brasileiro. Aliás, eu não conheço nenhuma. Pode ser que daqui em diante alguns países fechem porta para brasileiro. Eu vou citar Israel. Se bem que moram muitos brasileiros. E aquele governo de Israel sabe que esse governo que aí está não representa a opinião de todos os brasileiros. Mas o fato é que hoje a oportunidade para um brasileiro chegar num campo transcultural em qualquer parte do mundo é muito grande, diferente de outros países. Eu fico pensando, por exemplo, eu vou usar como exemplo os argentinos. Manda eles para Londres, para que eles preguem na Inglaterra. Eles mal vão ser recebidos depois da Guerra das Malvinas, ali nos anos 80. Eles não são bem recebidos lá em Londres. Vai um brasileiro, eles vão falar de Ronaldinho, vão perguntar por Romário, pelos jogadores, enfim, vão perguntar. Eles recebem bem. Por quê? Porque há portas abertas, a oportunidade está aí. Deixa eu contar só uma história, mas desconta do meu tempo. Pode ser? Vou contar a história. Para aí o cronômetro. Uma história interessante. Eu conheci a Cristo aqui no Palácio da Vida, aqui em Paudalho, num acampamento. E conheci minha esposa lá também, nem apresentei, né? Minha esposa está aqui de rubro-negra ali, as cores mais bonitas de Pernambuco. Então, ali no Palácio da Vida, os missionários que aqui chegaram dois, um que a gente chamava de Magu e o outro Jorge Tais. Jorge Tais chegou ao Brasil, no chamado missionário dele, com sua família, ele tinha 2 filhos, e ficaram em São Paulo para aprender o português. Então, passaram 2, 3 anos ali em São Paulo para aprender cultura e língua. E assim fizeram. Mas lá em São Paulo nasceu a filha mais nova, chamada Xerri. Os mais velhos, Linda e Steve. Depois nasce Xerri. E aí eles vêm aqui para o Nordeste, se instalam ali em Paudalho, iniciam um ministério com jovens, Palavra da Vida, que até hoje abençoa a igreja aqui da nossa região. Na família deles, quando os irmãos brigavam, os 2 mais velhos usavam de uma história para aperrear a filha mais nova. Porque lá em casa, quando meus irmãos mais velhos, sou o terceiro, queriam aperrear comigo, eles falavam, olha, vai te olhar no espelho, tu nem parece com papai e mamãe, tu foi achado na lata do lixo. E aí eu corria para papai e mamãe para reclamar, como foi isso? Eu fui achado na lata do lixo daqui que meus pais me convencessem que não. Aí o que a Linda e o Steve faziam com o Xerri? Você é diferente aqui em casa. Aqui em casa todos somos americanos, mas tu é brasileira. Aí ela saía correndo para o pai e para a mãe e falava, por que chorando? Porque eu sou brasileira, porque eu não nasci nos Estados Unidos. E o pai dela respondia normalmente com o mesmo argumento. Minha filha, você teve o privilégio de ter nascido no Brasil. Eu tive a oportunidade de conhecer o escritório de Jorge Tais quando ele assumiu a direção internacional do Palácio da Vida. Eu tive lá na cidade, uma pequena cidade do estado de Nova York, chamada Scrum Lake, onde fica o escritório central da missão internacional. E assim que eu entro na sala dele, parecia que eu estava entrando no Brasil, e muito especialmente aqui no Nordeste, até em Olinda, que tinha aquelas talhas que se vende lá na Sé, cheia de bandeira do Brasil, talha da Sé, e ele amava o Brasil, já está na presença do pai. Mas Xerri,
Então cresceu com essa dubiedade, não entendendo plenamente porque era americana e brasileira. Até o dia em que ela, depois de crescer, fazer faculdade nos Estados Unidos e descer para ser missionária no Palavra da Vida da Argentina, ela conheceu a sua cara metade, chamada Alejandro. E namoraram, noivaram e casaram e saíram para o campo para o qual o marido dela agora havia sido vocacionado pelo Senhor. E estavam ali entrando no país, passando pela imigração, e aí o marido dela passa primeiro, entrega o passaporte argentino dele, e o oficial da imigração olha para ele e pergunta, argentino, eu gosto de brincar dizendo que o oficial olha para ele e faz uma careta e fala, argentino? E aí ele fala, Argentina, ok, entre rápido. E aí ele entra. Aí quando pega o passaporte de Sherry, passaporte brasileiro, ele olha para ela e fala, brasileira? Com um sorriso aberto. Ela diz, sim, brasileira. Vai eu chorar de novo. E ele disse, pode entrar. E quando ela ouve, seja bem-vinda, pode entrar, ela lembra da história do seu nascimento no Brasil. E compreende o projeto de Deus dela ter nascido no Brasil. Porque senão ela teria dificuldade com passaporte americano para entrar em Cuba. Mas não uma brasileira. A brasileira era bem-vinda. E ela pega o passaporte e entra, feito eu, aos prantos, sem o marido estar entendendo nada, para ela contar depois a história da sua infância. E como o Senhor tinha projeto para a vida dela, antes mesmo dela ser gerada. Ela não podia ser gerada nos Estados Unidos, não podia ter nascido lá. Ela tinha que ser brasileira. Por conta dessa oportunidade que poucos têm. A igreja brasileira tem o privilégio e a responsabilidade de poder adentrar em qualquer país e levar a mensagem de salvação a qualquer povo, porque a nossa nação ainda tem relações diplomáticas com todos os países do mundo. É nossa responsabilidade e nós precisamos assumir. Fechei o parênteses, pode ligar o cronômetro de novo. Estou indo para o final. Não é só propósito sobre o que o Senhor falou, não somente sobre oportunidade, mas não poderia terminar sem falar sobre recompensa. 36 a 38, ele fala de usufruir do fruto. Ele fala de bênçãos provenientes da obediência à vocação da igreja. Ele fala sobre aqueles que, obedecendo, saem para semear ou para ceifar. E aí ele fala que desde já a recompensa é dada a ele. Versículo 36. E este que obedece, entesoura o seu fruto para a vida eterna. É lá que deve estar o nosso tesouro. É para juntar coroas oferecidas pelo Senhor lá nos céus. Porque quando houver o tribunal de Cristo, nós vamos receber os galardões e vamos levar até o trono do Senhor Jesus. Porque o galardão que obtemos aqui nesse mundo não tem a ver com nossa capacidade ou espiritualidade, mas somente por conta da graça dele. E mais do que aqui, lá, nós vamos reconhecer isso. E quando tivermos, talvez um pouco de galardão, que pudermos ajuntar nos céus, vamos ter a honra de cultuar ao Cordeiro de Deus, nosso Senhor e Salvador, colocando aos seus pés tudo aquilo que fizemos para cumprir a missão dele. Então a minha oração, quando eu estava vindo para cá, foi: Senhor, que essa igreja entenda que a vida dela não tem a ver com o trabalho dela, nem com a família dela, mas tem a ver com a tua missão. E que nós possamos perceber em Cristo que a melhor comida a se apropriar
é fazer a vontade do Pai e realizar a sua obra. Vamos orar? Pai querido, louvamos a Ti pela Tua palavra, pelo registro dessa história desafiadora e tão abençoadora, dessa mulher que nem tem o seu nome registrado aqui, mas que foi instrumento do Teu Filho para alcançar quase toda uma cidade e para despertar o coração e a mente dos seus discípulos, para entenderem que foram inseridos na obra do cumprimento da missão do Pai. Olha para nós aqui nesse templo, abre o nosso entendimento e que essa seja a prioridade em nossas vidas, para que o mundo conheça a Tua glória revelada no Teu Filho Jesus, na salvação que Ele proporciona por conta do Seu sacrifício. Nos usa, Senhor, nos usa, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.